Aleluia. Queridos, nós vamos hoje falar um pouquinho. Se você não tem esse livro, eu aconselho você comprar, ó, tipos de oração, tá bom? Da apóstola Valnice. Espero que você consiga adquirir ele, ok? Que ele é muito importante, muito bom para que a gente possa estar passando para vocês, né? A gente aprende aqui a orar, os tipos de oração, aprende a como buscar o Senhor, hein? Aleluia. Então hoje a gente vai ler sobre obstáculos à oração respondida, né? Eu acredito que é uma pergunta que todo mundo faz, ou sei lá, não posso dizer todo mundo, mas muitas pessoas fazem. Por que Deus não responde a minha oração, né? Muitas vezes nós nos encontramos fazendo essa pergunta ao Senhor. Meu Deus, por que o Senhor não está respondendo, né? Por que Deus não responde? Mas existem obstáculos, queridos, para a oração ser respondida. A oração ela não é respondida de qualquer forma, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o nosso texto-chave é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, mas só o finalzinho, a parte B, né? Que diz assim: para que não se interrompam as vossas orações. Né? Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. 1 Pedro 3 e 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas palavras, às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. 1 Pedro 3 e 12. Agora, Salmo 66 e 18 diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. E tem vários e vários versículos aqui que nós não podemos citar todos, né? Mas existem muitas áreas que tratam de oração. Seria impossível, né, a gente falar aqui nessa noite. Por isso eu recomendo esse livro, que é um livro muito bom. Mas nós temos um manual tremendo, que é a Bíblia, que ela nos ensina tudo. Até como orar. Até como a nossa oração pode ser respondida, né? Então eu gostaria que você repetisse onde você está. Obstáculos à oração respondida. Novamente, obstáculos à oração respondida, certo? Então, existem esses obstáculos e a gente vai falar um pouquinho deles hoje para vocês. As promessas de Deus, elas são condicionais. Portanto, que você veja isso e aprenda isso nessa noite, se você, por algum motivo, ainda não souber. Elas são condicionais. Não é porque a promessa do Senhor está lá na palavra dele que eu vou reivindicar, eu vou orar e ela vai se cumprir na minha vida. Não. Elas são condicionais. Depende de como eu estou me portando, de como eu estou orando, de como está a minha vida diante de Deus. Amém? Para que alcancemos respostas positivas às nossas orações, há todo um caminho de obediência. Deixamos aqui alguns tópicos para seu estudo pessoal sobre os inimigos da oração. Então, nós temos inimigos na oração. Então, não é de qualquer forma que a nossa oração é respondida. Existem obstáculos, sim, para que as nossas orações sejam respondidas. Mas vamos para o primeiro, vamos citar um deles. 1 Pedro 3, de 1 ao 7. Ele vai falar sobre relacionamentos errados na família. Muitas vezes, a vida, né, do casal impede que a oração seja respondida. Mas como, pastora, isso é possível? Quando o casal não estão em linha, quando o casal não estão se dando bem, não estão em comunhão, a oração fica presa, né? A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ter unidade, né? Sermos um com o nosso cônjuge. Amém? Então isso pode ser o primeiro obstáculo para que a nossa oração não seja respondida. Se você por acaso for casado como eu tenho que estar em comunhão com meu esposo. Eu tenho que estar bem com ele. Eu tenho que estar andando no perdão e no amor de Deus. Amém? O segundo tópico é espírito não perdoador. Certo? Que está lá em Marcos 11, 25. Nossas orações são ouvidas na base de que nossos pecados estão perdoados.
Mas Deus não pode tratar conosco sobre tal base de perdão. Enquanto nós guardarmos o mal, o espírito de animosidade ou de vingança contra aqueles que nos ofenderam, qualquer que guarda espírito de rancor ou mágoa contra alguém, feche os ouvidos de Deus para a sua própria petição. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. Quando você guarda ou eu guardamos mágoa de alguém, ou desejo de vingança, a nossa oração literalmente é bloqueada, queridos. Às vezes a pessoa diz, não, eu não tenho mágoa de ninguém não, eu já perdoei, mas ele lá e eu cá. Eu não consigo entender esse perdão. Você pode até deixar de confiar se foi algo grave, você pode até ter um pouco de precaução, né? Se foi algo grave. Agora você não conseguir se comunicar com a pessoa, sinceramente eu não consigo entender, né? Porque a palavra ensina, nós não podemos guardar nada no nosso coração. O nosso coração ele tem que estar limpo diante do Senhor. Amém? Então que nessa noite, se você guarda alguma coisa de alguém, se você está com mágoa de alguém, olha a oportunidade que Deus está te dando para você liberar o perdão. Para você dizer, né, fazer sua oração e liberar o perdão sobre essa pessoa. Para que sua oração não seja bloqueada, para que a minha oração não seja bloqueada, amém? Então esse é o segundo ponto, o espírito não perdoador. Às vezes as pessoas me perguntam, pastora, mas o perdão é tão difícil perdoar. Aí eu sempre costumo dizer a mesma frase que vocês já conhecem, né? Muitos que são da igreja já conhecem. Perdão não é questão de sentimento, é questão de decisão. Eu decido perdoar. E depois aquilo naturalmente vai acontecer. Amém? E nessa noite você possa decidir para perdoar alguém que te magoou, que te feriu. Todos nós passamos por isso, até porque nós ferimos as pessoas também. Às vezes a gente se coloca muito só no lugar da balança. Que alguém me feriu, que alguém me ofendeu, que alguém fez isso comigo e eu também. Será que eu não faço com ninguém? E eu também. Será que eu não firo alguém? Não firo as pessoas? Nós precisamos perdoar as pessoas, liberar essas pessoas do reino do Espírito. Mas nós também precisamos pedir perdão se for necessário, porque também nós erramos. Amém? Como é ao vivo, né? Tem que dar alguns detalhes, estou dando sinal aqui para o irmão Fábio. Terceiro, contenda. Tiago 3,16. A contenda é simplesmente agir movido pela falta de perdão. Paulo declara que por causa de contendas, Satanás pode tornar cristãos prisioneiros de sua vontade. A ausência de contenda é a chave para afastar a confusão e o mal. Dê a Deus a oportunidade de criar um sistema de harmonia em volta de você e sua vida de oração começará a funcionar. Entenderam? Então a contenda é simplesmente o agir movido pela falta de perdão. Você ficar contendendo, né? E Paulo declara bem forte isso. Satanás, ele pode tornar você prisioneiro. Se você viver em contenda, você vai ficar prisioneiro. Você não vai ficar uma pessoa livre para orar e sua oração ser respondida. Decida nessa noite a não viver uma vida de contenda. Amém? Quarto, motivação errada. Tiago 4,3. Um sério obstáculo à oração é pedir a Deus coisas que realmente não necessitamos, com o propósito de satisfazer desejos egoístas. Quantas vezes, querido, nós passamos horas ou passamos dias e meses, quem sabe, pedindo algo a Deus só para suprir o nosso ego. Mas não necessariamente aí eu estou precisando ou necessitando daquilo. Então a motivação está o quê? Errada. A gente tem que pedir que o Senhor alinhe a nossa motivação, alinhe a nossa oração. E o Espírito Santo, ele pode fazer isso. Ele pode alinhar as nossas orações. Para que ela não tenha essa motivação errada. Para que eu não ore de forma, simplesmente de forma egoísta. Ah, porque eu quero isso. Ah, porque eu vou conseguir só para mostrar isso que eu tenho ou que eu faço. Não, queridos. Que toda a nossa oração seja alinhada com o Espírito Santo de Deus. Amém? Tenho certeza que Deus está falando para muitas pessoas. Ele está falando para mim também nessa noite.
1 Coríntios 10:31 diz que comais, que bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Não é para a nossa glória. Tudo é para a glória dele. Quando a gente consegue entender isso, tudo muda na nossa vida. Inclusive a nossa vida de oração. Então não esqueça de pedir ao Senhor que Ele alinhe. Coloque a sua oração na vontade dEle. Porque com certeza ela vai sair bem certinha. Amém? Quinto, toda forma de desobediência a Deus. Uma atitude de rebeldia ou desobediência à palavra de Deus fecha os céus para nós. Isso é forte. Isso é muito forte, né? Toda forma de desobediência a Deus. Uma atitude de rebeldia ou desobediência à palavra de Deus fecha os céus para nós. Olha só, a porta fica fechada e a nossa oração não é ouvida. O que quer dizer isso? Qualquer pecado inconfessado torna-se o inimigo da oração. Tem pessoas que escondem pecados, que não confessam. Ficam com eles, às vezes um dia, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Quem sabe até 10 anos. Não, queridos, nós temos que confessar os pecados. Amém? Não fique com isso guardado não, porque vai haver uma libertação para que o inimigo ele não te prenda nessa área. E ter uma vida de obediência ao Senhor, a fim de que sua oração, que a minha seja ouvida pelo Senhor e seja respondida. Eu só vou ter minha oração respondida, você só vai ter se você tiver uma vida em obediência a Deus. Amém? Sexto, ídolos no coração também proíbe da oração ser respondida. Ídolo é toda e qualquer pessoa ou coisa que toma o lugar de Deus na vida de alguém. Não podemos ter ídolos no nosso coração, seja o que for. Seja de que forma for. Quando aquilo está tomando o lugar de Deus na nossa vida, aquilo se torna um ídolo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Pedir ao Senhor que Ele realmente venha, que Ele nos fale, que Ele nos confronte, para saber se existe algum ídolo na nossa vida, né? Tem pessoas que têm um ídolo no carro dele, ninguém pode tocar porque é o ídolo dele. E assim são tantas coisas na nossa vida que pode se tornar um ídolo, né? Não, o Senhor não se agrada disso. 7. Falta de generosidade. Falta de generosidade para com os pobres e o trabalho de Deus. Falta de generosidade. A recusa de ajudar quem se encontra em necessidade. Às vezes você vê uma pessoa com necessidades e você não tem uma atitude. Você só não pode dizer, meu Deus, ajuda fulano. Não, se ela está passando por uma necessidade, cabe a mim, cabe a você fazer alguma coisa. Arrecadar um alimento, sabe, de algum jeito. Quantas vezes eu já vi aqui na igreja, né, ultimamente, diante desse período que estamos passando também, as pessoas se mobilizarem para fazer cesta básica, para ajudar o próximo. Que coisa tremenda, queridos, isso. A gente só pode orar não, que não vai encher a barriga dela não. A gente tem que ter atitude também. Tem que ter generosidade no coração. Amém? 8º. Vou ler só até o 8º. Dúvida e incredulidade. A dúvida, queridos, ela rouba a nossa bênção. Por isso eu quero declarar nessa noite que toda dúvida que está vendo possa estar existindo na sua mente, aí, na sua vida. Toda incredulidade, que ela possa bater em retirada na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Que a gente não possa abrir essa brecha para Satanás. Não. Que a gente feche essa brecha. A dúvida vem da ignorância, muitas vezes, da palavra de Deus, né? A incredulidade é quando alguém sabe que há um Deus que responde às orações e ainda assim não crê em sua palavra. E não crê nas promessas e duvida até do caráter de Deus. A dúvida, ela traz o medo. A dúvida me faz deixar de receber a bênção. E eu não posso deixar isso acontecer na minha vida. Amém? Você não pode deixar isso acontecer na sua vida. Então vamos repetir que a gente compartilhou, falou um pouco hoje
sobre obstáculos à oração respondida. Vou dizer mais uma vez, obstáculos à oração respondida. E é que a gente possa não deixar nada de interromper as nossas orações. E um dos obstáculos, né, eu li 8 obstáculos que podem interromper que as nossas orações sejam respondidas, é um relacionamento errado na família, né? O cônjuge não está em linha, não está em comunhão com o seu esposo, com a sua esposa. Isso é uma área que pode deixar a sua oração sem chegar lá, no trono. Então, se por acaso alguém está passando por essa situação, eu aconselho você a não dormir hoje dessa forma. Se ajuste, né? Fale, converse com seu cônjuge, se perdoe, para que nada possa atrapalhar a sua oração de ser respondida. Segundo, espírito não perdoador. Em nome de Jesus, que toda falta de perdão bata em retirada do nosso meio. Ou que um falso perdão também. Ah, eu já perdoei fulano, daqui a pouco está do mesmo jeito, com o mesmo sentimento. Não. Não vamos deixar que essa raiz entre na nossa vida, nem na nossa alma. Porque o mais preso somos nós, queridos. O perdão é libertador. Repita, o perdão é libertador. Contenda, não. Não queremos isso para a nossa vida, ficar contendendo com contendas. Isso também vai impedir nos viver em paz. Amém? Motivação errada, orações egoístas. Quarto, motivação errada. Orações egoístas também não. Tem que querer fazer um pedido a Deus de uma oração que não é o que eu necessito, que não é o que eu preciso de verdade, só para me manter meu ego, ou para mostrar para alguém talvez que eu tenho aquilo, que eu consegui aquilo. Não, também. Motivação errada. Quinto, toda forma de desobediência a Deus e a sua palavra, rebeldia, né? Às vezes o seu líder dá uma instrução, dá uma orientação, você na lata faz do mesmo jeito que você quer fazer. Oh, querido, isso desvia o nosso caminho. Desvia, você pode ter certeza disso. Não queira, não vá por esse lado não. Sexto, ídolos no coração. Que eu e você viemos pedir ao Senhor que Ele arranque qualquer ídolo, seja de que área for na nossa vida. Não podemos deixar que outra coisa tome o primeiro lugar, que é exclusivamente do Senhor, é de Deus, é de Yahvé, o nosso Deus. Falta de generosidade, que nós possamos ajudar o próximo, nós possamos ter empatia com o ser humano, com as pessoas. E o último que eu li, né, que tem vários, mas eu vou terminar aqui no 8º, é dúvida e incredulidade. Todo espírito de medo, toda incredulidade bate em retirada, a fim de que não seja roubada a nossa bênção, a fim de que a nossa oração seja ouvida e respondida pelo Senhor. Amém?